Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Efésios 5, 23. Nos últimos tempos, a influência do feminismo tem permeado diversos aspectos da sociedade, incluindo a igreja. Muitas questões são levantadas sobre o papel da mulher, sua posição em relação ao homem e o conceito de submissão. A palavra de Deus, porém, fornece diretrizes claras e eternas sobre a posição da mulher, que devem ser seguidas não conforme a opinião da cultura, mas segundo a vontade divina. A análise reformada do feminismo e do papel da mulher é baseada na Sagrada Escritura, considerando a criação, a queda e a redenção. Sobre a ordem criacional, o desígnio de Deus para a mulher, desde o início, Deus estabeleceu uma ordem clara na criação. Eva foi criada, a partir de Adão, como auxiliadora idônea, refletindo uma relação de complementariedade, não de competição. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Isso lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18. No contexto histórico, a mulher foi criada com um papel essencial e digno, mas em uma posição de apoio e cooperação. Essa ordem não significa inferioridade, mas propósito divino. 1 Coríntios, capítulo 11, 3 diz o seguinte: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Provérbios 31, versículos 10, 31, cita a mulher virtuosa como modelo de sabedoria e trabalho. Com a queda, a ordem estabelecida por Deus foi distorcida. O desejo da mulher passou a ser pelo governo sobre o homem. E este, por sua vez, tem abusado de sua liderança. Gênesis capítulo 3, 16 diz o seguinte: e para a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor na conceição. Com dor dará à luz filhos, e teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. O feminismo moderno busca inverter essa ordem, promovendo uma, entre aspas, libertação da submissão que Deus ordenou. No entanto, devemos lembrar que a verdadeira liberdade está em seguir os mandamentos de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 25, diz o seguinte: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 12 a 14 diz o seguinte: não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Cristo trouxe redenção e restaurou os papéis de homem e mulher para refletirem a relação entre ele e a sua igreja. A submissão é um ato de amor, assim como a liderança masculina deve ser baseada no amor sacrificial de Cristo. Vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos como ao Senhor. Efésios 5, 22. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, 25. Esses são os versículos que estão inseridos em um contexto em que Paulo fala sobre a unidade do corpo de Cristo e a necessidade de espelhar essa unidade na vida familiar. Tito, capítulo 2, versículo 3 ao 5, diz o seguinte: as mulheres mais velhas, e continua o texto à frente, dizendo: para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao 4, diz o seguinte: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos. A infiltração do feminismo dentro da igreja tem levado à distorção da palavra de Deus, com mulheres assumindo papéis de liderança
e ensino que a Escritura claramente restringe. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo, capítulo 3:16. A igreja deve permanecer firme na verdade bíblica, resistindo à pressão cultural e proclamando fielmente o ensino divino sobre o papel da mulher. A mulher, segundo a perspectiva reformada, possui um papel vital e distinto dentro da ordem divina. O feminismo moderno, em sua essência, contradiz os princípios bíblicos, buscando redefinir papéis que Deus claramente designou, trazendo sobre as mulheres revoltas sobre esse desígnio divino. Devemos retornar à Escritura, reconhecer a beleza do plano de Deus e viver conforme os seus mandamentos. Se me amais, guardai os meus mandamentos. João 14,15. Assim, ao olharmos para o papel da mulher, devemos lembrar que verdadeira dignidade e liberdade são encontradas na submissão à palavra de Deus e não nas ideologias do mundo. Se essa exposição te edificou, curta, compartilhe e se inscreva no canal.